Olá, eu sou o professor Michio Kaku. Gostaria de começar a nossa jornada de hoje não com uma equação complexa ou com uma teoria sobre buracos negros, mas com um desafio prático. Um pequeno experimento científico que você pode realizar agora mesmo, onde quer que esteja, sem precisar de nenhum equipamento sofisticado, apenas usando a máquina mais complexa, densa e misteriosa de todo o universo conhecido: o seu próprio cérebro. Sente-se confortavelmente. Respire fundo. Feche os olhos. Agora, eu tenho um desafio para você. Pelos próximos 10 segundos, eu quero que você faça algo aparentemente simples, algo que gurus e mestres espirituais têm nos dito para fazer há milênios. Eu quero que você pare de pensar. Eu quero silêncio total, absoluto. Nenhuma imagem, nenhuma palavra, nenhuma memória, nenhuma música tocando no fundo da sua mente. Apenas o vácuo perfeito. Valendo. Pausa de 3 segundos. Como você se saiu? Se você é um ser humano normal, com uma neurofisiologia saudável e funcional, eu posso prever com quase 100% de certeza estatística o que acabou de acontecer. Você falhou. No exato momento em que você deu o comando, pare de pensar. Uma enxurrada de pensamentos invadiu a sua consciência como uma represa estourada. Será que estou fazendo certo? Meu nariz está coçando. Devo coçar? O que o professor Kaku está fazendo agora? Não pense em nada. Não pense em nada. Droga, acabei de pensar que não devo pensar em nada. É uma experiência universal, quase cômica, mas profundamente frustrante. Nós vivemos dentro das nossas cabeças. Somos os reis dos nossos castelos mentais, mas parecemos não ter controle nenhum sobre quem segura o microfone lá dentro. Existe um narrador incessante, uma voz, que comenta, julga, planeja, recorda, prevê catástrofes e canta músicas irritantes em loop, desde o momento em que acordamos e abrimos os olhos até o momento em que, exaustos, finalmente caímos no sono. E muitas vezes é exatamente essa voz que nos impede de dormir, lembrando-nos de um erro que cometemos em 1997 ou simulando uma discussão imaginária que nunca vai acontecer. A humanidade tem lutado contra essa voz há milênios. Não é um problema moderno causado pelos smartphones ou pelas redes sociais, embora eles tenham piorado o volume. É um problema intrínseco à condição humana. Os antigos sábios hindus, há mais de 3.000 anos, já tinham um nome para isso. Eles chamavam de Kapishita, ou a mente de macaco. Eles descreviam a consciência humana não como um lago sereno, mas como um macaco bêbado que foi picado por um escorpião e agora pula freneticamente de galho em galho, gritando e se agitando sem parar. Monges budistas passam décadas em mosteiros isolados no Himalaia, meditando 12, 14 horas por dia, tentando domar esse macaco, tentando alcançar o nirvana, o silêncio perfeito, a extinção da chama do desejo e do pensamento discursivo. E nós, aqui no mundo moderno, tentamos fazer o mesmo. Baixamos aplicativos de mindfulness, vamos a aulas de yoga, compramos livros de autoajuda que prometem aquietar a mente. E quando falhamos, porque quase sempre falhamos, nós nos sentimos culpados. Achamos que somos ruins em meditação. Achamos que há algo de errado conosco. Pensamos, eu sou ansioso demais. Eu sou estressado demais. Meu cérebro é quebrado. Nós olhamos para a promessa do vazio zen como o santo graal da saúde mental. Acreditamos que, se conseguíssemos apenas calar a boca da nossa mente por alguns minutos, encontraríamos a paz eterna e a felicidade. Mas hoje, neste vídeo de 1 hora e 40 minutos, eu tenho a missão de libertá-los dessa culpa. Eu quero dizer a vocês que não há nada de errado com o seu cérebro. Pelo contrário, o fato de você não conseguir silenciar a sua mente é a prova de que o seu cérebro está funcionando perfeitamente. Vou usar a neurociência moderna, a física da termodinâmica e a biologia evolutiva para explicar por que tentar silenciar a mente totalmente não é apenas difícil,
é biologicamente e fisicamente impossível. E mais importante, vou explicar por que você não deveria querer isso. O silêncio total, neurologicamente falando, tem um nome clínico muito específico. Nós o chamamos de morte cerebral. Um cérebro que não gera ruído, que não gera ondas, que não consome energia processando dados internos, é um cérebro que desligou. É um cérebro morto. Aquele barulho incessante, aquela rádio interna que nunca sai do ar, não é um defeito de fábrica. Não é um bug no software da sua alma. É a característica principal do hardware. É uma funcionalidade de sobrevivência. Feature, not a bug. É o som do motor da máquina de previsão mais avançada da galáxia funcionando em marcha lenta. Para entender por que estamos condenados ao pensamento perpétuo, precisamos parar de olhar para o cérebro da maneira como a intuição nos diz. Durante muito tempo, até mesmo a ciência caiu nessa armadilha. Pensávamos que o cérebro funcionava como uma câmera fotográfica ou um gravador de áudio. Acreditávamos que ele era um dispositivo passivo de input-output. Ele esperava a luz entrar. Input, processava a imagem e gerava uma reação. Output. Seguindo essa lógica, pensávamos que, se você fechasse os olhos, tapasse os ouvidos e fosse para um quarto totalmente escuro e silencioso, um tanque de privação sensorial, o cérebro desligaria por falta de estímulo, que ele ficaria em stand-by, como a tela do seu computador, quando você para de mexer no mouse, economizando energia e ficando em silêncio. Mas, na virada do século XXI, a tecnologia de ressonância magnética funcional, fMRI, revelou algo chocante, algo que virou a neurociência de cabeça para baixo e que demorou anos para ser aceito pela comunidade científica. Os cientistas descobriram que, quando você não faz nada, quando você está apenas pensando na vida, o seu cérebro não consome menos energia. Ele consome a mesma quantidade, ou às vezes até mais energia, do que quando você está resolvendo uma equação matemática complexa. Existe uma rede maciça, titânica, de neurônios, espalhada por todo o córtex, do lobo frontal ao parietal, que acende como uma árvore de Natal exatamente no momento em que você para de focar no mundo exterior. Assim que você relaxa, assim que você diz, vou descansar a mente, essa rede toma o controle. Ela sequestra a sua consciência e começa a gerar pensamentos espontâneos, memórias autobiográficas, projeções futuras, preocupações sociais e julgamentos morais. Os cientistas deram a ela um nome técnico e sem graça: Rede de Modo Padrão. Default Mode Network, DMN. Mas eu prefiro chamá-la de o piloto automático, ou, talvez, o narrador do ego. Esta descoberta mudou tudo. Ela nos mostrou que o estado padrão do cérebro não é o silêncio, é o ruído. O cérebro não é uma câmera que espera a imagem. Ele é um projetor que cria a imagem. Ele é uma máquina de alucinação controlada que está constantemente tentando prever o que vai acontecer a seguir. E para prever o futuro, ele precisa revirar o passado. Ele precisa simular cenários. Ele precisa perguntar: e se? E se eu perder o emprego? E se aquele leão estiver atrás da moita? E se eu tivesse dito aquela frase diferente para o meu chefe? Esse processo de simulação constante é caro. O seu cérebro representa apenas 2% do peso do seu corpo, mas consome 20% de toda a energia que você ingere. São 20 watts de potência contínua, dia e noite. E a maior parte dessa energia não é gasta movendo seus músculos ou processando o que seus olhos veem. É gasta mantendo essa rede interna funcionando, mantendo a sua narrativa pessoal viva. Nesta jornada que faremos juntos, vamos abrir o capô da mente humana e olhar para essa rede. Vamos entender como ela foi descoberta quase por acidente pelo neurologista Marcus Reichler, quando ele percebeu que o ruído de fundo nos dados cerebrais não era erro da máquina,
mas sim a energia escura do cérebro. Vamos viajar para o nosso passado evolutivo, para as savanas perigosas da África e entender por que a seleção natural favoreceu os hominídeos paranoicos e ansiosos que nunca paravam de pensar, em detrimento dos hominídeos zen e relaxados que viviam apenas no momento presente e que foram rapidamente comidos por predadores porque não planejaram a rota de fuga. Vamos aplicar a segunda lei da termodinâmica ao pensamento. Vamos ver que o cérebro é um sistema aberto, longe do equilíbrio, que luta desesperadamente contra a entropia. Manter a ordem, o silêncio focado e puro, custa uma quantidade absurda de energia, ATP. Deixar a mente vagar em direção ao caos, pensamentos aleatórios e devaneios, é o estado de menor resistência energética. O ruído é o estado natural de um sistema complexo. O silêncio é uma anomalia artificial e insustentável. E vamos explorar o famoso paradoxo do urso branco. A psicologia nos mostra que tentar suprimir um pensamento cria um loop de feedback irônico. O sistema de monitoramento que o seu cérebro cria para verificar se você está em silêncio é, ele mesmo, um ruído. Tentar forçar o silêncio é como tentar alisar a superfície de um lago agitado batendo nela com uma pá de metal. Você só cria mais ondas e mais caos. Ao final desta conversa, espero que sua relação com a sua própria mente mude fundamentalmente. Espero que, na próxima vez que você fechar os olhos e for bombardeado por pensamentos aleatórios, preocupações triviais ou memórias constrangedoras, você não sinta raiva de si mesmo. Espero que você sinta admiração, porque esse barulho é a prova de que você está vivo. É a prova de que você é humano. É a prova de que seu cérebro está fazendo exatamente o trabalho brilhante, exaustivo e protetor para o qual foi projetado por milhões de anos de evolução. Preparem-se. Vamos tentar ouvir o que existe por trás do barulho, entendendo primeiro por que o barulho é inevitável. Bem-vindos ao mundo da rede de modo padrão. Agora que estabelecemos que o silêncio mental é um mito, precisamos entender quem ou o que está fazendo todo esse barulho. Durante a maior parte da história da neurologia e da psicologia, nós estávamos olhando para o lugar errado. Nós estávamos obcecados com a ação. Nós queríamos saber qual parte do cérebro acende quando você levanta a mão, quando você resolve uma equação diferencial ou quando você vê o rosto da sua mãe. E nós mapeamos essas áreas com precisão incrível. Sabemos onde fica o córtex motor, o córtex visual, as áreas de linguagem de Broca e Wernicke. Mas nessa busca frenética para mapear a atividade, nós ignoramos completamente a inatividade. Nós assumimos, com uma arrogância típica da ciência do século XX, que quando uma pessoa não estava fazendo nada, o cérebro dela não estava fazendo nada. Essa suposição caiu por terra graças a um acidente feliz, uma daquelas serendipidades que mudam o curso da história, ocorrida na Universidade de Washington, em St. Louis, no laboratório de um neurologista visionário chamado Marcus Reichel. Para entender o que Reichel descobriu, você precisa entender como funciona um experimento de ressonância magnética funcional, fMRI. É uma máquina gigante, barulhenta, que usa ímãs poderosos para medir o fluxo sanguíneo no cérebro. A lógica é simples. Se uma área do cérebro está trabalhando duro, ela precisa de mais oxigênio e glicose. Então, o corpo envia mais sangue para lá. A máquina vê esse sangue extra e a área acende na tela do computador. Para fazer um experimento científico, você precisa de duas coisas: a tarefa e o controle. Digamos que eu queira saber qual parte do seu cérebro processa matemática. Eu coloco você na máquina e peço para você subtrair 7 de 100 repetidamente. Essa é a tarefa. Mas para ver o que mudou, eu preciso comparar isso com o seu cérebro em repouso. Então, entre uma conta e outra, eu digo: agora pare tudo e olhe para uma cruz branca na tela preta. Não faça nada. Apenas relaxe. Esse é o controle. A ideia era subtrair a imagem do repouso da imagem da tarefa. O que sobrar é a matemática.
Matemática menos zero é igual a matemática. Simples, certo? Era o que todos pensavam. Até que Heichler olhou, realmente olhou, para os dados do zero. Ele percebeu algo que ninguém queria admitir. Quando os voluntários paravam de fazer a matemática e entravam no estado de repouso, o cérebro deles não apagava. Pelo contrário, áreas específicas, regiões enormes e distantes umas das outras, começavam a disparar em sincronia, consumindo quantidades vorazes de energia. E o mais bizarro, quando a pessoa voltava a fazer a matemática, essas áreas desligavam. Era uma gangorra. Foco externo ligado, rede misteriosa desliga. Foco externo desligado, rede misteriosa liga com força total. Heichler percebeu que o cérebro tem dois modos operacionais distintos e excludentes. E o modo que a ciência ignorou por 100 anos é, na verdade, o modo onde passamos quase metade das nossas vidas acordados. Em 2001, ele publicou um artigo seminal que batizou essa rede. Como ela é o estado para o qual o cérebro reverte automaticamente na ausência de tarefas, ele a chamou de rede de modo padrão, Default Mode Network, DMN. Eu gosto de pensar na DMN usando uma analogia que todos nós entendemos: o protetor de tela do seu computador. Imagine que você está trabalhando no seu computador, escrevendo um documento. O processador está focado no Word. Isso é o seu cérebro focado em uma tarefa, o que chamamos de rede de tarefa positiva. De repente, você para de digitar. Você solta o mouse. Você se recosta na cadeira para tomar um café. O computador percebe a inatividade e, depois de alguns segundos, ele ativa o protetor de tela. Uma animação complexa de tubos 3D ou fotos das suas férias começa a rodar. No computador, o protetor de tela serve para não queimar os pixels do monitor. Mas no cérebro, a DMN é um protetor de tela que consome mais energia do que o trabalho original. Heichler chamou isso de a energia escura do cérebro. Na cosmologia, a energia escura é essa força invisível que compõe a maioria do universo, mas que não vemos. No cérebro, é a mesma coisa. O seu cérebro consome 20% das calorias do seu corpo. Sabe quanto desse consumo é gasto para resolver aquela equação matemática ou para tocar piano? Menos de 5%. Os outros 15% a 20% são gastos na manutenção de base, na energia escura, na rede de modo padrão. Isso é chocante. Isso significa que, em termos de custo energético, o fazer nada é a atividade mais cara que o seu cérebro realiza. A evolução não desperdiçaria tanta energia em algo inútil. Se a DMN custa tanto caro para manter, ela deve estar fazendo algo vital, algo sem o qual não seríamos humanos. Então, o que exatamente essa rede faz? Qual é o filme que esse protetor de tela está rodando? Você sabe a resposta. Você a vivencia todos os dias. A DMN é a rede da narrativa do eu. Ela é a construtora do ego. Quando você não está focado em pegar uma bola de beisebol ou em somar números, a sua mente se volta para dentro. A DMN conecta o córtex pré-frontal medial, o centro de julgamento e de eu, o córtex cingulado posterior, memória autobiográfica e o lóbulo parietal inferior. Juntas, essas áreas tecem uma história. A sua história. Ela acessa o arquivo morto das suas memórias, o passado, e as projeta em cenários hipotéticos, o futuro. Pense no que acontece quando você está na fila do banco. Você não está resolvendo problemas. Você está lá, parado. Imediatamente, a DMN liga. E o que ela diz? Nossa, eu deveria ter trazido meu fone de ouvido. Referência ao eu. Será que vai demorar? Se demorar, vou me atrasar para o almoço com a minha mãe. Simulação de futuro, + conexão social. Aquele caixa parece com meu tio Jorge. Associação de memória. Espero que ninguém perceba que minha camisa está amassada. Teoria da mente. O que os outros pensam de mim. Percebam o padrão? Tudo gira em torno de eu.
meu, minha, nós. A rede de modo padrão é a rede da autorreferência. É a parte do cérebro que cria a sensação de que existe um você separado do resto do universo. Se você desligasse essa rede, e isso acontece em estados profundos de meditação ou sob o efeito de psicodélicos, a fronteira entre você e o mundo se dissolveria. É o que os místicos chamam de dissolução do ego. Mas no estado normal, a DMN está lá, firme e forte, lembrando você constantemente de quem você é, do que você gosta, do que você teme e de qual é a sua posição na tribo social. Isso explica por que é impossível silenciar a mente. Tentar silenciar a mente é tentar desligar o sistema operacional que gera a sua identidade. O cérebro interpreta o silêncio da DMN como uma perda de identidade. Quando você tenta meditar e diz, não vou pensar em nada, você está basicamente dizendo ao seu cérebro, pare de ser eu. E o cérebro luta contra isso. Ele entra em pânico. Como assim parar de ser eu? Se eu parar de narrar minha história, eu deixo de existir. Então, ele aumenta o volume. Ele joga memórias aleatórias. Ele cria coceiras fantasmas. Ele faz de tudo para trazer a sua atenção de volta para a narrativa, para a segurança do ego. É uma batalha biológica entre a sua vontade consciente, que quer paz, e a sua programação neural, que quer manutenção da identidade. Além disso, a DMN tem uma característica fascinante chamada anticorrelação. Ela funciona como uma gangorra com a rede de tarefa positiva, Task Positive Network, TPN. A TPN é a rede da atenção focada, do flow. É a rede que liga quando você está jogando videogame, escalando uma montanha ou fazendo uma cirurgia. Quando a TPN sobe, foco externo total, a DMN desce, o narrador cala a boca. É por isso que as pessoas amam esportes radicais, videogames ou hobbies intensos. Quando você está descendo uma montanha de bicicleta a 60 km/h, você não pode pensar nos seus boletos. Você não pode pensar no que seu chefe disse. Se você pensar, você cai e morre. A exigência de atenção da TPN é tão alta que ela força a DMN a calar a boca temporariamente. Nesses momentos de flow, sentimos uma paz imensa. Não é o silêncio do vazio, é o silêncio do eu. Você se torna a bicicleta. Você se torna a montanha. O narrador chato vai para o banco de trás. Mas assim que a bicicleta para, assim que o jogo acaba, a gangorra inverte. A TPN relaxa e a DMN volta com força total, trazendo de volta todas as preocupações que estavam represadas. É um sistema hidráulico fechado. A energia tem que ir para algum lugar. Se não está no mundo, está em você. Mas a DMN não serve apenas para nos atormentar com o passado. Ela é, fundamentalmente, uma máquina de viagem no tempo. Nós, seres humanos, somos os únicos animais que vivem em uma realidade temporal estendida. Um cachorro vive no eterno presente. Se ele está com fome, ele quer comer agora. Se o dono chega, ele fica feliz agora. Ele não fica deitado na cama pensando, nossa, daqui a 10 anos meus quadris vão doer. Ou, lembro-me de 2018 quando enterrei aquele osso. O cachorro tem memória, sim, mas ele não tem viagem mental no tempo cronestésica. Nós temos. A DMN nos permite descolar a nossa consciência do aqui e agora e transportá-la para o lá e então. Podemos fechar os olhos e reviver o nosso primeiro beijo. Podemos sentir o cheiro, a emoção, a temperatura. Podemos fechar os olhos e nos imaginar daqui a 5 anos, recebendo um prêmio ou perdendo um ente querido. Essa capacidade de simulação é o superpoder da humanidade. Foi ela que nos permitiu construir a civilização. Só podemos plantar sementes na primavera para colher no outono, porque a DMN nos permite visualizar o outono antes de ele acontecer. Só podemos construir pirâmides, porque a DMN nos permite imaginar a pirâmide pronta antes de colocar a primeira pedra. Nenhuma outra criatura faz isso. Mas esse superpoder tem um custo.
O custo é que a máquina nunca desliga. A mesma rede que permite imaginar a colheita futura é a rede que permite imaginar a fome futura. A mesma rede que permite lembrar das lições do passado é a rede que permite ruminar sobre as vergonhas do passado. A ansiedade não é uma doença. A ansiedade é a DMN funcionando rápido demais no modo futuro. A depressão, muitas vezes, é a DMN travada no modo passado, rodando em loop as memórias de fracasso e tristeza. O ruído mental que você tenta silenciar é o som da ferramenta que construiu a civilização humana. E há mais um aspecto crucial sobre essa rede. Ela é profundamente social. A DMN se sobrepõe quase perfeitamente às redes neurais responsáveis pela teoria da mente. Teoria da mente é a capacidade de entender que outras pessoas têm pensamentos, crenças e desejos diferentes dos seus. É a capacidade de ler mentes. Quando você não está fazendo nada, o seu cérebro automaticamente começa a pensar em outras pessoas. O que ela quis dizer com aquele olhar? Será que ele está bravo comigo? O que eles vão pensar se eu postar essa foto? Para um primata social como nós, ser expulso da tribo significava a morte. Saber o que os outros pensam não é fofoca, é sobrevivência. Por isso, a DMN é obcecada por status social, por julgamento e por relacionamentos. O barulho na sua cabeça raramente é sobre a natureza abstrata do cosmos. O barulho é quase sempre sobre eu e os outros. É uma fofoca interna interminável, projetada para garantir que você não viole as normas sociais e continue sendo aceito pelo grupo. Silenciar a mente significa desligar o radar social. E para o seu cérebro reptiliano e límbico, desligar o radar social no meio da savana ou do escritório é suicídio. Portanto, quando você se senta para meditar e a voz começa a falar, não é porque você é indisciplinado, é porque você tem um sistema de piloto automático de 20 watts, forjado por 200 mil anos de evolução, que acredita piamente que o trabalho dele é manter você vivo através da criação de um eu coerente, da simulação de futuros perigosos e do monitoramento constante da sua posição social. Esse piloto automático é teimoso, ele é resiliente, e ele consome mais energia do que qualquer outra coisa no seu corpo. Lutar contra ele com a força de vontade é como tentar parar um trem de carga com as mãos nuas. O segredo, como veremos, não é pará-lo, mas sim dar a ele uma nova tarefa. É hackear a gangorra. Mas antes de falarmos sobre como lidar com isso, precisamos entender por que a evolução selecionou esse sistema tão barulhento. Por que a natureza não nos deu um botão de mudo? Por que o sofrimento da ruminação foi selecionado positivamente? Na próxima parte, a máquina do tempo mental, por que ruminamos? Vamos mergulhar na biologia evolutiva do pensamento obsessivo. Vamos descobrir que o seu cérebro não foi feito para ser feliz. Ele foi feito para sobreviver. E a felicidade, muitas vezes, é o silêncio que a sobrevivência não pode pagar. Preparem-se, pois vamos descobrir que a paranoia dos nossos ancestrais é a herança que carregamos em cada momento de silêncio frustrado. Até agora, nós identificamos o culpado pelo barulho na sua cabeça. Sabemos o nome dele: rede de modo padrão. Sabemos onde ele mora, no córtex pré-frontal medial e no cingulado posterior. E sabemos o quanto ele custa para o seu corpo, uma fatia imensa do seu orçamento energético diário, queimando glicose, mesmo quando você não está fazendo nada. Mas a física e a biologia nos ensinam uma lição fundamental. A natureza é avarenta. A natureza é a contadora mais rigorosa que existe. Ela não desperdiça nada. Se o seu cérebro investe 20% de toda a energia que você consome para manter essa rede de ruído ligada, para manter essa voz interna falando sem parar, deve haver um motivo muito bom para isso. A evolução não permitiria um desperdício tão colossal por 200 mil anos se ele não trouxesse uma vantagem decisiva para a sobrevivência da nossa espécie. Então,
A pergunta que devemos fazer agora não é como eu desligo isso, mas sim, por que a natureza ligou isso no volume máximo? Por que fomos desenhados para não ter paz mental? Para responder a isso, precisamos mudar fundamentalmente a maneira como entendemos o funcionamento do cérebro. A maioria das pessoas acredita que o cérebro é uma máquina de reação. Você vê um leão, input, sente medo e corre, output. Mas a neurociência moderna, liderada por pensadores como Carl Friston e Lisa Feldman Barrett, sugere algo muito mais radical. O cérebro não é uma câmera que registra a realidade passivamente. O cérebro é um gerador de previsões. Ele é uma máquina de inferência ativa. O cérebro está trancado dentro de uma caixa escura e silenciosa. O crânio. Ele não vê luz. Ele recebe sinais elétricos do nervo óptico. Ele não ouve som. Ele recebe vibrações do nervo auditivo. Para dar sentido a essa tempestade elétrica, o cérebro precisa adivinhar o que está lá fora. Ele precisa construir uma simulação do mundo antes mesmo de os dados chegarem. Em outras palavras, você não vê o mundo como ele é. Você vê o mundo como o seu cérebro prevê que ele seja, e depois ele corrige os pequenos erros com os dados que chegam dos olhos. Nós vivemos em uma alucinação controlada, e para prever o futuro, para saber que aquela sombra na grama é um predador e não uma pedra, o cérebro precisa de dados. Onde ele consegue esses dados? No passado. É aqui que a rede de modo padrão e a sua incessante ruminação entram em cena. A DMN é a bibliotecária que corre freneticamente pelos arquivos da sua memória, puxando pastas antigas, comparando padrões passados com o presente incerto, tentando desesperadamente montar um modelo do que vai acontecer nos próximos 5 segundos, 5 minutos ou 5 anos. O ruído mental que você ouve é o som desse processamento de dados. É o som da máquina de previsão, calibrando suas expectativas. Vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos voltar 100 mil anos, para as savanas da África, onde o cérebro humano moderno foi forjado. Imagine 2 dos nossos ancestrais. Vamos chamá-los de Og e Grok. Og é um cara zen. Og vive no momento presente. Ele não tem rede de modo padrão ativa. Sua mente é silenciosa. Ele está sentado na pedra, apreciando o pôr do sol, sentindo a brisa, totalmente em paz. Ele ouve um estalo num arbusto próximo. Como Og está focado no agora e na beleza do céu, ele pensa: ah, é só um estalo. O agora é belo. Ele não se preocupa. Ele não rumina. Grok, por outro lado, é neurótico. Grok tem uma rede de modo padrão hiperativa. Ele não consegue relaxar. Ele está sentado na mesma pedra, mas sua mente não para. Será que vai chover amanhã? Se chover, a fogueira apaga. Será que eu ofendi o líder do clã ontem, quando peguei aquele pedaço extra de carne? Eles estavam cochichando sobre mim? Aquele estalo no arbusto. Lembra daquele estalo há 3 anos? Era um leopardo que comeu o tio Zog. E se for um leopardo agora? Eu tenho uma rota de fuga? A lança está afiada? Grok é um poço de ansiedade. Ele não aproveita o pôr do sol. Ele está vivendo no futuro catastrófico e no passado traumático. De repente, um tigre dentes de sabre salta do arbusto. Og, o zen, ainda está sorrindo para o sol quando é devorado. Ele nem viu o fim chegar. Seus genes de mente silenciosa morrem com ele. Grok, o paranoico, já estava com a mão na lança e os músculos tensos. Ele ouviu o estalo. A DMN dele simulou: leopardo! Disparou o cortisol e ele subiu na árvore antes mesmo de ver o bicho. Grok sobrevive. Grok tem filhos. Grok ensina seus filhos a serem preocupados. Nós somos os tataranetos do Grok. Nós não somos descendentes dos hominídeos relaxados. Nós somos a prole de uma linhagem de paranoicos de sucesso. Somos os filhos dos que ouviam barulho na grama e sempre assumiam que era um monstro, nunca o vento.
A evolução não selecionou a felicidade. A evolução selecionou a sobrevivência. E para sobreviver em um mundo hostil, a paz mental é um risco de segurança. Isso explica o viés de negatividade da mente humana. Você já percebeu que é muito mais fácil lembrar de um insulto do que de um elogio? Você pode receber 100 comentários positivos numa foto, mas se um estranho comentar feio, você vai passar a noite inteira pensando naquele único comentário. Por quê? Porque, evolutivamente, o positivo, comida, sexo, conforto, é bom, mas é opcional. Você pode perder uma refeição e sobreviver. Mas o negativo, predador, veneno, expulsão social, é fatal. Você não pode perder a vida uma vez e tentar de novo. O seu cérebro, através da DMN, é programado para escanear o ambiente em busca de ameaças e para ruminar sobre erros passados para garantir que você não os repita. A ruminação, aquele ciclo infinito de eu deveria ter dito isso, por que eu fiz aquilo, não é o seu cérebro tentando te torturar. É o seu cérebro tentando aprender. É um simulador de voo. Quando um piloto comete um erro num simulador, ele roda o cenário de novo. E de novo. E de novo. Até acertar. A sua mente faz o mesmo. Ela pega aquela discussão embaraçosa de 2012 e a roda no teatro da sua imaginação. E se eu tivesse sido mais firme? E se eu tivesse feito uma piada? A DMN está rodando simulações contrafactuais. O que poderia ter sido? Tentando atualizar o seu software de comportamento social para que, na próxima vez que uma situação parecida ocorrer, você vença. O problema, é claro, é que a situação de 2012 nunca vai se repetir exatamente da mesma forma. Mas o cérebro primitivo não sabe disso. Ele continua rodando a simulação, gastando energia, gerando ansiedade, na esperança de encontrar a solução perfeita para um passado imutável. Isso nos leva ao conceito fascinante da máquina do tempo mental. Os seres humanos são, até onde sabemos, os únicos animais capazes de cronestesia, a capacidade de descolar a consciência do tempo presente e viajar subjetivamente para o passado ou para o futuro. Um cachorro tem memória associativa. Se você pegar a coleira, ele sabe que vai passear, mas ele não consegue fechar os olhos e se imaginar passeando no parque na semana que vem. Ele não consegue planejar a aposentadoria. Nós conseguimos. Essa habilidade é o alicerce da civilização. A agricultura só existe porque alguém imaginou o futuro. Se eu enterrar essa semente hoje, sacrifício presente, eu terei comida daqui a 6 meses. Recompensa futura. A construção de ferramentas, a linguagem, a política, a ciência, tudo depende da nossa capacidade de sair do agora e habitar o amanhã. Mas essa viagem no tempo tem um preço terrível, a capacidade de sofrer por coisas que não existem. Como dizia Mark Twain, eu sou um homem velho e conheci muitos grandes problemas, mas a maioria deles nunca aconteceu. A DMN permite que você sofra hoje por uma doença que você pode ter daqui a 20 anos. Ela permite que você sinta a dor da solidão de um futuro imaginário onde todos te abandonaram. O cérebro não distingue muito bem a realidade da imaginação vívida. Quando a DMN simula uma catástrofe futura, a amígdala, o centro do medo, reage como se a catástrofe estivesse acontecendo agora. Ela inunda seu corpo com adrenalina e cortisol. O seu coração dispara, suas mãos suam, seu estômago fecha. Tudo isso porque você está sentado no sofá, seguro, mas sua mente está viajando para um futuro hostil. Isso é a ansiedade. A ansiedade não é um defeito, é o preço que pagamos pela capacidade de prever o futuro. É o efeito colateral de ter um córtex pré-frontal super desenvolvido conectado a um sistema límbico primitivo. É uma Ferrari com freios de bicicleta. O motor de previsão é potente demais para o sistema emocional lidar. E por que é tão difícil desligar? Por que não podemos simplesmente apertar um botão e dizer: ok, cérebro, já entendi, pare de simular? Porque o seu cérebro opera sob o princípio de que omissão é pior que alarme falso.
Imagine um detector de fumaça. Você prefere um detector que dispara às vezes quando você faz uma torrada queimada, alarme falso, ou um detector que fica em silêncio enquanto a casa pega fogo, omissão? Você quer o detector sensível. O custo de um alarme falso é irritação, barulho. O custo de uma omissão é a morte. A DMN é o detector de fumaça da sua vida. Ela está constantemente disparando alarmes falsos. Aquele e-mail do chefe deve ser demissão. Provavelmente não é. Aquela dor de cabeça deve ser um tumor. Provavelmente é tensão. Aquele silêncio do namorado, ele não me ama mais. Provavelmente ele está dormindo. O cérebro prefere errar pelo excesso de cautela. Ele prefere te deixar ansioso sem motivo, 99 vezes, do que te deixar relaxado na única vez em que o perigo é real. Para a biologia, a sua paz de espírito é irrelevante. A única coisa que importa é que você chegue vivo até a idade reprodutiva e proteja sua prole. Se você tiver que viver 80 anos em estado de pânico constante para garantir isso, a evolução considera um sucesso absoluto. Você está vivo, não está? Então, a DMN funcionou. O sofrimento mental que sentimos hoje é resultado de um descasamento evolutivo, Evolutionary Mismatch. Nós temos o hardware do Grok, o caçador-coletor da savana, rodando o software da vida moderna, escritórios, trânsito, internet. Na savana, os perigos eram físicos, imediatos e resolvidos rapidamente. O leão aparece. Você corre ou luta. O estresse sobe, você age. O estresse desce. Fim. No mundo moderno, os perigos são psicológicos, abstratos e crônicos. O leão é a dívida no banco. Você não pode correr da dívida. Você não pode lutar fisicamente contra a dívida. Então, a DMN fica rodando a simulação da dívida em loop dia e noite, tentando encontrar uma rota de fuga física para um problema conceitual. O cortisol fica alto cronicamente. O sistema nunca relaxa. E o barulho na cabeça se torna ensurdecedor porque a ameaça nunca vai embora. Além disso, a DMN é voraz por informação. Na física da teoria da informação, informação é a resolução da incerteza. O cérebro detesta a incerteza mais do que detesta a dor. Em experimentos, as pessoas preferem levar um choque elétrico agora, certeza da dor, do que ficar esperando um choque que pode ou não vir daqui a 10 minutos. Incerteza. A espera é pior que o choque. A DMN tenta preencher a incerteza com narrativas. Se você não sabe por que alguém não te respondeu no WhatsApp, o silêncio é uma incerteza insuportável. A DMN entra em ação para resolver a incerteza criando uma história. Eles devem estar bravos. Pronto. Agora você tem uma história. Pode ser uma história falsa, pode ser uma história dolorosa, mas é uma história. O cérebro prefere uma certeza negativa a uma dúvida aberta. O barulho mental é a tentativa do cérebro de cimentar as rachaduras da realidade com explicações, mesmo que essas explicações sejam paranoicas. Então, senhoras e senhores, quando olhamos para a máquina do tempo mental, vemos uma ferramenta de dupla face. De um lado, ela nos deu a arte, a ciência, a arquitetura e a capacidade de sonhar. Ela nos permitiu sair das cavernas e chegar à lua. Do outro lado, ela nos condenou à insônia, ao arrependimento, à preocupação e ao medo existencial. Nós somos os únicos animais que choram por entes queridos que morreram há 10 anos e que tremem de medo por eventos que podem ocorrer daqui a 10. Nós habitamos um mundo fantasma de memórias e possibilidades, sobreposto ao mundo real de átomos e moléculas. E o silêncio que tanto buscamos? Do ponto de vista físico, o silêncio é a morte da previsão. Se o cérebro parasse de prever, ele seria pego de surpresa pelo ambiente. E na termodinâmica da vida, ser pego de surpresa significa ser incapaz de manter a homeostase. Isso nos leva ao próximo nível da nossa investigação.
nós falamos de biologia e evolução. Mas e a física? Existe uma lei fundamental do universo que diz que a desordem sempre aumenta. A entropia. O cérebro é um sistema ordenado. Manter a ordem custa energia. Na próxima parte, entropia neural, a física do pensamento, vamos ver por que não pensar é, termodinamicamente, mais difícil do que pensar. Vamos descobrir que o pensamento caótico e aleatório não é um erro. É o estado de menor energia do sistema. É a mente deslizando em direção à entropia máxima. Tentar impor o silêncio, ordem, sobre o caos da mente é como tentar segurar a água com as mãos. Exige um esforço constante contra as leis da física. Preparem-se para entender por que o Nirvana viola a segunda lei da termodinâmica. Até agora, nós olhamos para o cérebro através das lentes da biologia e da psicologia evolutiva. Vimos como a savana africana moldou um órgão paranoico obcecado por prever o futuro e revisar o passado, criando essa máquina do tempo mental, que chamamos de rede de modo padrão. Vimos que a ansiedade e a ruminação foram as ferramentas que garantiram que seus ancestrais não fossem comidos por leopardos. Mas eu sou um físico, e como físico, eu acredito que a biologia é apenas química complexa, e a química é apenas física aplicada. No final das contas, tudo no universo, desde a explosão de uma estrela supernova até o pensamento mais sutil que cruza a sua mente agora, deve obedecer às leis fundamentais da natureza. Não existe exceção. O seu cérebro não é mágico. Ele é um objeto físico, feito de átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, sujeito às mesmas regras que governam uma pedra, uma nuvem ou um motor a vapor. E quando olhamos para a mente humana através das lentes rigorosas da física, encontramos uma explicação ainda mais profunda e, ouso dizer, mais bela para a impossibilidade do silêncio. Para entender por que você não consegue parar de pensar, precisamos conversar sobre a lei mais deprimente e implacável de todo o cosmos. A segunda lei da termodinâmica. A segunda lei é famosa. Ela diz que, em um sistema fechado, a entropia sempre aumenta. O que é entropia? Em termos simples, é a medida da desordem. É a medida do caos. É a tendência natural de todas as coisas de se degradarem, de se misturarem, de perderem a estrutura. Se você construir um castelo de areia na praia e for embora, quando voltar amanhã, o castelo terá desaparecido. Os grãos de areia se espalharam. O castelo, ordem, virou um monte informe, desordem. O inverso nunca acontece. Você nunca vê um monte de areia se organizar espontaneamente em um castelo. Se você deixar uma xícara de café quente na mesa, ela esfria. O calor, energia ordenada, se dissipa no ar. Caos. Você nunca vê uma xícara fria sugar o calor do ar e ferver espontaneamente. O universo odeia a ordem. O universo ama o caos. A direção natural do tempo é a direção da desordem crescente. Agora, olhe para você. Olhe para o seu corpo. Você é uma estrutura incrivelmente ordenada. Trilhões de células trabalhando em harmonia. Isso é uma violação flagrante da tendência do universo. Como disse o físico Erwin Schrödinger em seu famoso livro O que é a vida? A vida é algo que luta contra a entropia. A vida se alimenta de entropia negativa. Para se manter organizado, para não virar poeira, você precisa consumir energia. Você precisa comer, respirar, metabolizar. Manter a ordem custa caro. A ordem é um estado de alta energia. O caos é um estado de baixa energia, ou energia dispersa. Agora, vamos aplicar isso à sua mente. O que é o silêncio mental? O que é o vazio zen? É um estado de ordem suprema. Imagine a sua mente como um lago. Para que o lago fique perfeitamente liso, sem nenhuma onda, sem nenhuma marola, é preciso que não haja vento, não haja peixes, não haja pedras caindo, não haja correntes térmicas.
Manter a superfície da água perfeitamente plana exige um controle absoluto das variáveis. Exige uma supressão ativa de qualquer perturbação. No cérebro, o silêncio significa que todos os neurônios devem parar de disparar aleatoriamente. Significa que as redes de associação devem ser inibidas. Significa que a rede de modo padrão, que quer tagarelar, deve ser amordaçada pela força de vontade do córtex pré-frontal. Em termos de física, o silêncio mental é um estado de baixa entropia. É um castelo de areia perfeito. E o que a segunda lei nos diz? Que manter a baixa entropia exige trabalho. Exige injeção constante de energia. É por isso que meditar cansa. As pessoas acham que meditar é relaxar. Fisiologicamente, para um iniciante, meditar é um exercício de alta intensidade neural. Você está lutando contra a termodinâmica do seu próprio cérebro. O estado natural do cérebro, o estado de menor resistência, é o aumento da entropia. E o que é a entropia mental? É o pensamento aleatório. É a associação livre. É a mente vagando. Olha aquele pássaro. Pássaro lembra avião. Avião lembra viagem. Viagem lembra mala. Esqueci de comprar leite. Leite vem da vaca. Isso é o caos. Isso é a desordem aumentando. Deixar a mente vagar, o mind wandering, é, fisicamente, deixar o sistema deslizar em direção à entropia máxima. É como deixar o castelo de areia desmoronar. É fácil. Acontece sozinho. Não gasta energia extra de controle. Tentar segurar esse fluxo, tentar impedir que pássaro vire avião, é tentar segurar a areia com as mãos contra o vento. O universo dentro da sua cabeça quer bagunça. O silêncio é uma imposição artificial de ordem que a natureza tenta corrigir instantaneamente, preenchendo o vácuo com ruído. Mas a física do cérebro vai além da simples entropia. Existe um conceito fascinante chamado criticalidade auto-organizada. Imagine uma pilha de areia. Você vai jogando grãos de areia, um por um, no topo da pilha. A pilha cresce. Ela fica cada vez mais íngreme. Chega um momento em que a pilha atinge um ângulo crítico. Se você jogar mais um grão, ocorre uma avalanche. Pode ser uma avalanche pequena ou pode ser uma avalanche gigante que desmorona metade da pilha. Os físicos descobriram que sistemas complexos, como o mercado de ações, os terremotos, as florestas propensas a incêndios e o cérebro humano, operam exatamente nesse ponto crítico. Eles operam na borda do caos. Se o cérebro fosse ordenado demais, muito estável, ele seria como uma pilha de areia plana. Nada acontece. Você joga um grão, uma ideia, e ele fica parado. Isso é rigidez. Clinicamente, isso se assemelha ao coma, ou a estados catatônicos profundos. Um cérebro muito silencioso é um cérebro estúpido, incapaz de reagir. Se o cérebro fosse caótico demais, muito instável, ele seria como uma pilha que desmorona o tempo todo. Avalanches constantes. Isso é epilepsia. Uma convulsão é uma tempestade de atividade neural descontrolada. O cérebro saudável precisa estar no meio, na criticalidade. Ele precisa ser estável o suficiente para manter memórias, mas instável o suficiente para que um pequeno estímulo, um cheiro, uma palavra, possa desencadear uma avalanche de pensamentos. Uma ideia criativa, uma lembrança, uma solução. O ruído mental que você ouve, essas vozes aleatórias, essas músicas, esses fragmentos de imagens, são as pequenas avalanches de areia acontecendo na borda do caos. Elas são o sinal de que o seu sistema está pronto. Ele está ligado. Um rádio que está ligado, mas sem sintonizar nenhuma estação, faz barulho. Chama-se ruído branco. Se você desligar o ruído, você desliga o rádio. O cérebro mantém esse nível basal de atividade caótica para que, quando um tigre aparecer,
ou uma grande ideia for necessária, ele não precise aquecer. Ele já está quente, ele já está disparando. O pensamento obsessivo e a mente inquieta são o preço que pagamos por ter um cérebro capaz de reagir instantaneamente a mudanças no ambiente. A flexibilidade cognitiva exige instabilidade neural. Portanto, tentar silenciar totalmente a mente é tentar empurrar o cérebro para longe da criticalidade, em direção à rigidez da morte. O seu cérebro luta contra isso porque ele sabe que, na borda do caos, é onde a vida acontece. Há ainda uma terceira camada física para explicar esse fenômeno, proposta por um dos maiores neurocientistas teóricos vivos, Carl Friston. Chama-se o princípio da energia livre. Não confundam com energia livre de máquinas perpétuas ou misticismo. Na termodinâmica estatística, energia livre é uma medida da surpresa ou do erro de previsão. Friston argumenta que todo sistema biológico tenta minimizar a sua energia livre, tenta minimizar a surpresa. Como dissemos antes, o cérebro é uma máquina de previsão. Ele quer que o mundo interior, modelo, combine com o mundo exterior, realidade. Quando há uma diferença, surge a surpresa, energia livre alta. Isso é desconfortável, o sistema fica instável. Para reduzir essa surpresa, o cérebro tem duas opções: mudar o modelo, atualizar as crenças. Ah, aquilo não era um tigre, era um arbusto. Mudar o mundo, agir. Vou sair daqui para não ver o tigre. Mas existe uma pegadinha. Para minimizar a surpresa futura, o cérebro precisa explorar o espaço de possibilidades. Se você ficar parado num quarto escuro para sempre, você minimiza a surpresa imediata. Nada acontece. Mas aumenta a surpresa futura. Você não sabe se o prédio está pegando fogo lá fora. Então, o cérebro evoluiu para ter uma fome de informação. Ele precisa constantemente simular cenários para reduzir a incerteza de longo prazo. O que chamamos de rede de modo padrão vagando é, na verdade, o cérebro explorando o espaço de estados. Ele está testando hipóteses. E se eu for demitido? Teste de hipótese. E se eu ganhar na loteria? Teste de hipótese. Esses pensamentos não são erros, são processamento de dados. O cérebro está tentando resolver a realidade. Quando você tenta silenciar a mente, você está privando o cérebro da sua ferramenta principal de redução de incerteza, a simulação. O cérebro interpreta o silêncio forçado como um aumento da incerteza. Por que paramos de simular? Estamos em perigo? O que está acontecendo? Como reação, ele injeta mais ruído. Ele joga mais pensamentos. Ele tenta forçar a simulação a reiniciar. É por isso que, muitas vezes, quando você tenta dormir e diz "preciso dormir agora", a insônia piora. A tentativa de controle gera ansiedade. A ansiedade aumenta a energia livre, incerteza sobre o sono. O cérebro responde aumentando a atividade para resolver o problema da insônia, o que te mantém acordado. É um loop termodinâmico irônico. Vamos usar uma analogia musical. Imagine uma orquestra sinfônica com 100 músicos. O silêncio total seria todos os músicos parados, com os instrumentos no colo. Isso acontece? Raramente. Mesmo nos intervalos, eles estão afinando, limpando os bocais, virando as páginas. Há um burburinho constante. Quando a música começa, o foco, a tarefa, todos tocam juntos. Há ordem, há harmonia. A entropia diminui localmente porque todos seguem a partitura do maestro, o córtex pré-frontal. Mas quando a música acaba, o repouso, a DMN, o que acontece? Eles não congelam, eles começam a conversar. Um toca uma escala aleatória, outro pratica um trecho difícil, outro ri, o caos volta, a entropia aumenta. O cérebro é essa orquestra. Você, a sua consciência eu, é o maestro. Você pode pedir silêncio por um breve momento. Atenção, vamos começar.
e eles calam a boca por 5 segundos. Mas você não pode manter os braços levantados pedindo silêncio para sempre. O maestro cansa, esgotamento do ego. Assim que você abaixa os braços, a orquestra volta ao seu estado natural de desordem criativa. E isso é bom, porque é nesse intervalo, nessa bagunça, que o violinista descobre uma nova maneira de tocar. É nesse caos que as ideias se cruzam. Muitas das maiores descobertas da humanidade, a maçã de Newton, a estrutura do benzeno de Kekulé, a teoria da relatividade de Einstein, não aconteceram quando eles estavam focados, trabalhando duro. Aconteceram quando eles estavam relaxados, sonhando acordados, deixando a orquestra tocar jazz aleatório. O ruído é o berço da criatividade. Se o seu cérebro fosse perfeitamente silencioso e ordenado, você seria um excelente computador, capaz de executar tarefas repetitivas com perfeição. Mas você jamais teria uma ideia original. A originalidade nasce do erro, nasce do desvio, nasce da entropia, nasce de um pensamento aleatório que colide com outro pensamento aleatório e cria uma faísca. Portanto, a física nos ensina que o silêncio é estéril. O ruído é fértil. Mas eu sei o que você está pensando. Professor Kaku, isso é muito bonito na teoria, mas na prática, essa fertilidade me causa ansiedade. Eu não quero ter ideias originais às 3 da manhã, eu quero dormir. E você tem razão. O problema não é o ruído em si, mas a nossa incapacidade de lidar com ele. E o pior de tudo é que a nossa estratégia instintiva para lidar com o ruído, tentar suprimi-lo, é exatamente o que o torna mais alto. Existe um fenômeno psicológico que também obedece a leis quase físicas de ação e reação, chamado teoria do processo irônico. É o famoso não pense em um urso branco. Na próxima parte, o paradoxo do urso branco, o loop de controle, vamos sair da termodinâmica e entrar na psicologia comportamental. Vamos ver como o sistema de monitoramento do cérebro cria exatamente aquilo que ele tenta evitar. Vamos entender por que lutar contra a mente é como tentar apagar fogo com gasolina e como a única saída física para esse labirinto é parar de tentar sair dele. Preparem-se, pois vamos descobrir que a aceitação não é apenas um conceito espiritual. É a única estratégia energeticamente eficiente para lidar com um sistema caótico. Até este ponto da nossa jornada, nós analisamos o cérebro como uma máquina biológica forjada na savana para prever perigos e como um sistema físico termodinâmico que luta contra a entropia. Vimos que o ruído é, na verdade, o som do funcionamento normal dessas engrenagens. Mas existe uma última peça neste quebra-cabeça, uma peça que não vem da física de partículas nem da biologia molecular, mas da psicologia experimental pura. É a peça que explica por que, especificamente, quando você decide silenciar a mente, o barulho fica insuportável. É a peça que explica a crueldade irônica da nossa própria consciência. Para entender isso, precisamos viajar não para um laboratório, mas para a Rússia do século XIX, para as páginas de um livro escrito por um dos maiores observadores da alma humana, Fyodor Dostoiévski. Em suas anotações de inverno sobre impressões de verão, Dostoiévski escreveu uma frase que se tornaria uma maldição para milhões de pessoas, e mais tarde, a base de uma revolução na psicologia cognitiva. Ele escreveu: tente realizar esta tarefa. Não pense em um urso branco e você verá que a maldita coisa virá à sua mente a cada minuto. Parece uma brincadeira inocente, não é? Um jogo de crianças. Mas mais de um século depois, na Universidade de Harvard, o psicólogo social Daniel Wegner leu essa frase e decidiu testá-la. Ele levou voluntários para uma sala silenciosa, deu-lhes um microfone e disse: pelos próximos 5 minutos, vocês podem falar sobre qualquer coisa que quiserem. A única regra é: vocês não podem, sob hipótese alguma, pensar em um urso branco. Se pensarem, toquem esta campainha. O resultado foi o caos. As campainhas não paravam de tocar. As pessoas,
que nunca na vida tinham pensado em ursos brancos, de repente estavam obcecadas por eles. Ursos brancos dançando, ursos brancos comendo, ursos brancos na neve. A simples instrução de suprimir o pensamento garantiu que o pensamento se tornasse o foco central da consciência. Wegener chamou isso de teoria do processo irônico. É irônico porque o esforço para evitar algo é exatamente o que faz esse algo acontecer. É como um bombeiro que, ao tentar apagar um incêndio, acidentalmente joga gasolina em vez de água. Mas Wegener não se contentou apenas em observar o fenômeno. Ele queria entender o mecanismo. O que está acontecendo dentro dos circuitos neurais quando tentamos não pensar em algo? A resposta é fascinante e revela uma falha de design no nosso sistema operacional mental. Wegener descobriu que, para suprimir um pensamento, o cérebro divide a tarefa em dois processos distintos que rodam simultaneamente. O primeiro processo é o operador. O operador é consciente, exige esforço e consome muita energia. É a parte do seu cérebro que busca ativamente o que você quer pensar. Se você diz, não pense no urso branco, pense em um carro vermelho. O operador é o holofote que varre a sua mente procurando carros vermelhos. Ele diz, aqui está um carro vermelho. Ótimo! Estamos seguros. Aqui está uma Ferrari. Excelente! O operador é o bom menino da mente. Ele tenta seguir as regras. Mas, para que o operador saiba se está tendo sucesso, ele precisa de um gerente. Ele precisa de alguém que verifique se o urso branco não está voltando sorrateiramente. Aqui entra o segundo processo, o monitor. O monitor é inconsciente, automático e consome pouquíssima energia. Ele é um radar de fundo. A única função do monitor é escanear a sua mente, procurando o que você não quer pensar. O monitor fica sussurrando no fundo. Tem algum urso branco aqui? Não. E ali? Não. E agora? Ainda não. Estamos seguros. Você percebe o problema lógico, o bug fatal nesse sistema? Para procurar pelo urso branco, mesmo que seja para garantir que ele não está lá, o monitor precisa manter uma representação ativa do urso branco na sua memória de trabalho. Ele precisa saber o que está procurando. Então, a cada fração de segundo, o monitor traz à tona a imagem do urso branco, compara com o seu pensamento atual e diz: ufa, não estamos pensando nisso. Mas o simples ato de checar é pensar nisso. O monitor mantém o proibido constantemente ativado em um nível subliminar. Ele engatilha a ideia no seu cérebro, deixando-a pronta para disparar ao menor sinal de fraqueza. E quando ocorre essa fraqueza? É aqui que a termodinâmica volta para nos assombrar. O processo do operador, buscar o carro vermelho, consome muita energia, glicose e ATP. Ele cansa rápido. Se você estiver estressado, cansado, com fome ou ansioso, o operador começa a falhar. O holofote enfraquece, mas o monitor, procurar o urso branco, é automático e barato. Ele nunca cansa. Ele continua rodando perfeitamente mesmo quando você está exausto. Então, imagine a cena. Você está tentando dormir. Você está cansado. Sua energia mental está baixa. Você diz, não pense na dívida do banco. O operador tenta pensar em ovelhas. Ovelha 1, ovelha 2. Mas como você está cansado, o operador falha. Ele perde o foco nas ovelhas. O monitor, no entanto, continua rodando a todo vapor. Tem dívida aqui? Tem dívida ali? Como o operador não está mais lá para empurrar o pensamento para longe com as ovelhas, o que sobra? Sobra apenas o monitor gritando: dívida! 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 O pensamento proibido que estava sendo mantido sob pressão explode na sua consciência com força total. Isso é chamado de efeito rebote. É por isso que as preocupações atacam à noite. É por isso que quando você está mais vulnerável, os pensamentos que você mais tenta evitar são os que dominam.
O sistema de segurança se torna a ameaça. O guarda que deveria vigiar o portão acaba abrindo-o e convidando o inimigo para entrar. Este mecanismo explica quase todas as formas de ansiedade de desempenho e neuroses cotidianas. Pense num jogador de golfe profissional. Ele está no último buraco do campeonato. Há um lago à direita. Ele diz para si mesmo: não bata a bola na água, não bata na água. O operador dele tenta focar na bandeira, mas o monitor dele começa a escanear a água. Onde está a água? Ali à direita. Ok, não vá para a direita. Para processar, não vá para a direita. O cérebro precisa primeiro mapear a direita. Ele precisa enviar sinais motores microscópicos para os músculos que levariam a bola para a direita, apenas para inibi-los depois. Mas sob a pressão imensa do campeonato, o operador falha. A inibição falha. O sinal do monitor vaza. O jogador dá a tacada e a bola vai, magneticamente, direto para a água. É a profecia autorrealizável biológica. O cérebro dele estava tão focado em evitar o erro que ele ensaiou o erro até executá-lo. O mesmo acontece em situações sociais. Você está em uma festa e está segurando uma taça de vinho tinto perto de um tapete branco caro. Você pensa: pelo amor de Deus, não derrube o vinho. O seu monitor começa a calcular a trajetória da queda do vinho. Ele visualiza o vinho caindo. Ele visualiza a mancha vermelha. Se alguém esbarrar em você, ou se você se distrair por um segundo, o seu corpo vai seguir a imagem mais forte que está na sua mente. E a imagem mais forte, graças ao monitor, é a do vinho caindo. Você derruba o vinho. O desastre que você mais temia foi cocriado pelo seu medo. Agora, aplique isso à meditação e ao silêncio mental. Você senta. Você diz: não pense. O seu monitor começa a perguntar: estou pensando. Estou pensando. Cada vez que ele pergunta, ele cria um ruído verbal. A própria pergunta, estou em silêncio, quebra o silêncio. Você percebe que está pensando. Você fica frustrado. Você tenta com mais força. Agora vai. Silêncio absoluto. Ao colocar mais esforço, você energiza o sistema. Você aumenta a vigilância do monitor. O monitor fica hipersensível. Agora, ele detecta até o som da sua respiração como um pensamento intrusivo. Ele detecta a coceira no nariz como uma catástrofe. Quanto mais você tenta controlar a mente, mais a mente se torna incontrolável. É como ter areia movediça na cabeça. Se você se debate, você afunda mais rápido. Se você tenta lutar contra os pensamentos, você lhes dá energia. Você está alimentando os trolls da sua própria mente. Um pensamento intrusivo, seja uma música chata ou uma imagem perturbadora, só sobrevive se receber atenção. A atenção é o oxigênio dos pensamentos. Quando você tenta ativamente expulsar um pensamento, você está dando a ele atenção negativa. Mas para o cérebro, atenção negativa ainda é atenção. Você está dizendo ao seu cérebro: este pensamento sobre o urso branco é muito importante. É uma ameaça. Precisamos monitorá-lo o tempo todo para garantir que ele não volte. O cérebro obedece. Ele etiqueta o urso branco como prioridade alta. Resultado? O urso branco nunca vai embora. Ele acampa na sua sala de estar mental. Isso cria um estado de exaustão mental profunda. Muitas pessoas que sofrem de ansiedade crônica ou TOC, transtorno obsessivo-compulsivo, estão presas nesse loop irônico. Elas têm um pensamento assustador. Elas tentam suprimi-lo. O monitor mantém o pensamento vivo. Elas acham que o pensamento não vai embora porque é verdade ou porque é um presságio, mas na verdade ele não vai embora porque elas estão tentando fazer com que ele vá. É uma armadilha cognitiva perfeita. E a única maneira de sair de uma armadilha chinesa de dedo, sabe aquele brinquedo onde você coloca os dedos e, quanto mais você puxa, mais ele aperta? É fazer o contra-intuitivo.
você tem que empurrar para dentro, você tem que relaxar. Para silenciar a mente, você precisa parar de tentar silenciá-la. Você precisa desistir da guerra. Parece paradoxal, não é? Como posso ter silêncio se eu permitir o barulho? Mas a física da mente funciona assim. Se você parar de monitorar o urso branco deixa de ser importante. Se você disser, ok, cérebro, pode pensar no urso branco o quanto quiser. Encha a sala de ursos brancos. Eu não ligo. O monitor perde a função. Ele não precisa mais escanear o perigo, porque você declarou que não é um perigo. Sem a energia do monitor, o pensamento perde a sua carga elétrica. Ele começa a desbotar. A entropia natural do cérebro assume o comando e desfaz o urso branco, transformando-o em outra coisa, talvez um carro vermelho, talvez uma lista de compras. O pensamento se dissolve não porque você o matou, mas porque você o deixou morrer de fome por falta de resistência. Isso nos leva à conclusão inevitável de que a nossa abordagem cultural para a paz mental está fundamentalmente errada. Nós tratamos a mente como um inimigo a ser conquistado, um território a ser pacificado pela força. Usamos termos como domar a mente, matar o ego, controlar os pensamentos. Mas a mente é um sistema de feedback. A agressão gera resistência. O controle gera rebelião. O processo irônico garante que o ditador interno seja derrubado pelos pensamentos que ele tenta oprimir. A verdadeira paz, se é que ela existe, não pode vir da supressão. Ela deve vir de uma mudança radical na relação com o ruído. Nós não somos o policial de trânsito que para os carros. Nós somos a estrada por onde os carros passam. E se aceitarmos que o trânsito é inevitável? E se aceitarmos que a rede de modo padrão, a entropia e o processo irônico são leis da natureza que operam dentro de nós, tão imutáveis quanto a gravidade? Isso muda o jogo. Não precisamos mais vencer. Só precisamos assistir. Na nossa conclusão, a Sinfonia do Caos, vamos juntar todas essas peças, a biologia, a física e a psicologia, para propor uma nova maneira de viver dentro da sua própria cabeça. Vamos falar sobre metacognição e flow. Vamos ver que, embora o silêncio total seja impossível e indesejável, pois seria a morte, existe um estado dinâmico, uma espécie de surf mental, onde o ruído deixa de ser um incômodo e se torna a música de fundo da sua existência. Você não pode parar as ondas, mas pode aprender a surfar. Preparem-se para a lição final. Você não é os seus pensamentos. Você é o espaço onde eles acontecem. E esse espaço é vasto o suficiente para conter todo o barulho do universo sem se perturbar. Chegamos ao fim da nossa exploração pelas profundezas da mente humana. Começamos com uma pergunta simples, uma frustração que todos nós compartilhamos no silêncio dos nossos quartos. Por que eu não consigo parar de pensar? Ao longo desta 1 hora e 40 minutos, nós desmontamos essa questão peça por peça, usando as ferramentas mais afiadas da ciência moderna. Nós descobrimos que o culpado tem um nome e um endereço físico, a rede de modo padrão, o piloto automático de 20 watts que consome a energia escura do seu cérebro para tecer incessantemente a narrativa do seu eu. Nós viajamos para as savanas da África e entendemos que a ansiedade e a ruminação não são defeitos de caráter, mas sim ferramentas de sobrevivência brutais, selecionadas pela evolução para transformar primatas relaxados em máquinas de previsão paranoicas, capazes de antecipar o futuro para evitar a morte. Nós olhamos para a termodinâmica e vimos que o cérebro é um sistema que opera na borda do caos, onde o ruído é o estado de menor energia e a ordem silenciosa é um estado artificial e custoso que luta contra a entropia. E, finalmente, vimos a cruel ironia da psicologia humana. Quanto mais tentamos suprimir um pensamento, mais energia damos a ele. O nosso sistema de monitoramento garante que o urso branco que queremos esquecer
se torne o rei da nossa atenção. Diante de tudo isso, a conclusão científica é inegável e, à primeira vista, desanimadora. O silêncio mental total é impossível. Enquanto você estiver vivo, enquanto houver sangue correndo nas suas veias e eletricidade disparando nos seus neurônios, haverá ruído. O silêncio absoluto é a assinatura eletroencefalográfica de um cadáver. Mas eu, Michio Kaku, não vim aqui para trazer más notícias. Na ciência, entender uma limitação não é o fim da estrada. É o começo de uma nova engenharia. Se não podemos desligar a máquina, precisamos aprender a pilotá-la de uma maneira diferente. Se não podemos parar as ondas do oceano mental, precisamos parar de tentar construir represas com as mãos e começar a aprender a surfar. A solução para o tormento do pensamento excessivo não está na supressão, mas em dois conceitos fundamentais que emergem da neurociência cognitiva: a metacognição e o estado de flow. Vamos começar pela metacognição. Esta é uma palavra grande para uma ideia simples: pensar sobre o pensamento. Ou, mais precisamente, observar o pensamento. A maioria de nós vive fundida com a nossa rede de modo padrão. Quando a voz na sua cabeça diz: "Eu sou um fracasso", você acredita nela instantaneamente. Você acha que você é a voz. Mas a neurociência nos mostra que isso é uma ilusão. A voz é apenas um subproduto, uma secreção de uma rede neural específica. Você, a sua consciência primária, o seu eu observador, é algo diferente. Você é o espaço onde a voz acontece. Imagine que a sua mente é o céu azul. Os pensamentos são as nuvens. Às vezes são nuvens brancas e fofas, pensamentos felizes. Às vezes são nuvens de tempestade, escuras e assustadoras, ansiedade, medo. O erro que cometemos é tentar lutar contra as nuvens. Nós gritamos com a tempestade: "Vá embora, eu quero céu azul." Mas gritar com uma nuvem não faz ela se mover. Só faz você ficar rouco e frustrado. A metacognição é a habilidade de dar um passo atrás e dizer: "Olha, ali está uma nuvem de tempestade. Interessante. Ela está cobrindo o sol agora. Mas eu sei que eu sou o céu. A tempestade acontece em mim, mas ela não sou eu. E como toda tempestade na história da Terra, ela vai passar, porque a natureza do clima é a mudança." Quando você faz isso, quando você observa o pensamento como um evento biológico passageiro, em vez de uma verdade absoluta, você quebra o ciclo do processo irônico. Você para de alimentar o urso branco. Você tira a energia do monitor. O pensamento "eu sou um fracasso" surge. Em vez de lutar "não, eu não sou, pare de pensar nisso", você apenas observa: "Ah, lá está a história do fracasso de novo. A DMN está rodando a fita número 4. Ok, pode rodar." Ao fazer isso, a entropia natural do cérebro assume. Sem a sua resistência para segurar o pensamento no lugar, ele se dissolve. Ele se transforma em outra coisa. A nuvem passa. Esta é a verdadeira meditação. Não o silêncio forçado, mas a observação desapegada. É tornar-se um cientista da própria experiência. É sentar na margem do rio da consciência e ver o lixo e as flores passarem, sem tentar pular na água para segurar as flores ou empurrar o lixo. Quando você para de tentar controlar o incontrolável, o nível de ruído não chega a zero, mas ele deixa de ser um ruído de sinal. Ele vira um ruído de fundo. Vira um zumbido ambiente, como o som de uma geladeira ou do trânsito lá fora. Você sabe que está lá, mas não te incomoda mais. A segunda ferramenta é o flow, fluxo. Lembra da gangorra? A rede de modo padrão, ruminação, é anticorrelacionada com a rede de tarefa positiva, foco. Você não pode desligar a DMN diretamente, mas pode ligar a TPN com tanta força que a DMN fica sem energia. O universo ama a ação. Quando você se engaja profundamente em algo difícil,
algo que exige toda a sua habilidade, tocar um instrumento complexo, escalar uma rocha, escrever um código de computador, jogar xadrez, ou até mesmo lavar a louça com atenção plena, o seu cérebro é forçado a realocar recursos. Ele tira o sangue e a eletricidade das áreas de eu e passado, futuro, e os envia para as áreas de sensação e agora. O córtex pré-frontal, o crítico interno chato, fica hipoativo. Nesse estado, você esquece de si mesmo. O tempo desaparece. A fome desaparece. O eu desaparece. Isso é o mais próximo do silêncio que um ser humano pode chegar. Não é o silêncio do vazio, é o silêncio da fusão total com a atividade. O segredo para calar a mente não é sentar no escuro e lutar. É levantar e fazer algo que valha a pena. É encontrar um desafio que seja grande o suficiente para exigir toda a sua atenção. Uma mente ocupada com propósito não tem tempo para criar problemas imaginários. Como dizia o ditado, mente vazia, oficina do diabo. A neurociência corrige. Mente vazia, oficina da rede de modo padrão. Preencha a sua mente com o mundo e o mundo expulsará os fantasmas. E isso nos leva a uma reflexão final, quase cósmica, sobre o que significa ter um cérebro barulhento. Muitas vezes, olhamos para a nossa mente como um defeito. Por que eu sou assim? Por que não sou simples como um cachorro ou um gato? Mas eu gostaria de propor uma inversão de perspectiva. O barulho na sua cabeça. Essa cacofonia de vozes, imagens, músicas, medos e sonhos. Isso não é um defeito. Isso é uma sinfonia. É a sinfonia do caos. Dentro do seu crânio, há 86 bilhões de neurônios. Cada um deles está conectado a outros 10 mil neurônios. Isso cria uma rede com mais conexões possíveis do que há átomos no universo observável. O que você chama de ruído é o som dessa vastidão operando. É o som de galáxias de células disparando sinais elétricos a 400 km/h. É o som de reações químicas complexas transformando matéria em pensamento. É o som da termodinâmica lutando contra o nada para criar significado. O fato de você conseguir pensar em um urso branco é um milagre. O fato de você conseguir viajar no tempo para 2012 e sentir vergonha é um milagre. O fato de você conseguir simular o futuro e sentir ansiedade é um milagre de computação biológica. Nenhuma pedra faz isso. Nenhuma estrela faz isso. Nenhum buraco negro faz isso. Só você. Você é a estrutura mais complexa que a natureza já produziu em 13,8 bilhões de anos de evolução cósmica. O preço dessa complexidade é a instabilidade. O preço de ter um supercomputador quântico biológico na cabeça é que ele às vezes superaquece. Ele às vezes roda loops infinitos. Mas esse é um preço pequeno a pagar pela dádiva da consciência. Então, meu conselho final para você não é o de um guru, mas o de um físico que admira a complexidade do universo. Não deseje o silêncio da morte. Não deseje a simplicidade da pedra. Abrace o caos. Aceite que sua mente é um lugar barulhento, desordenado, criativo e perigoso. Aceite que o eu é uma construção frágil e tagarela. Quando o barulho vier, não lute. Diga: obrigado, cérebro. Obrigado por tentar me proteger. Obrigado por simular o futuro. Eu sei que você está trabalhando duro, mas agora eu vou focar nesta tarefa. Agora eu vou apenas observar as nuvens. Transforme a sua batalha interna em uma dança. O impossível, o silêncio total, é, na verdade, uma bênção disfarçada. Porque é no espaço entre o silêncio e o barulho, na borda do caos, na fronteira da incerteza, que a vida realmente acontece. É lá que nós amamos, criamos, sofremos e aprendemos. Sua mente não é um templo silencioso. Sua mente é uma praça de mercado cheia, vibrante, barulhenta e viva. E que lugar maravilhoso para se estar! Eu sou o professor Michio Kaku.
Espero que esta viagem pelas engrenagens do pensamento tenha trazido não o silêncio que você queria, mas a compreensão que você precisava. Mantenham-se curiosos, mantenham-se observando as nuvens e nunca, jamais, tenham medo do barulho de estarem vivos. Até a próxima!